E na cooperação transfronteiriça, o norte de Portugal, justamente a Galiza, têm uma tradição muito grande de cooperação. Temos uma comunidade de trabalho, temos uma associação, que é a Associação do Eixo Atlântico. É evidente que é uma cooperação simples, porque as raízes culturais e a afinidade é muito, muito grande. E, portanto, é fácil. E eu até presto aqui também homenagem a uma figura, que neste caso foi figura central desta cooperação, que eu tive o grato prazer de conhecer muito bem, o Sr. Presidente da Junta de ainda mais, foi o Dr. Manuel Fraga Guiribardo, por quem eu tinha um carinho muito grande e que ainda hoje guardo na memória, e foi alguém que foi fundamental nesta cooperação transfronteiriça. Eu julgo que neste fórum cabe fazer este alerta na altura em que se programa o próximo quadro comunitário de apoio, o próximo CREN, enfim, o nome que venha a ser dado, numa altura em que se pensa isso e que estamos num fórum do Comitê das Regiões, era bom que houvesse mais rigor na aplicação de verbas, mais rigor entendido, mais rigor na persecução dos objetivos que elas se propõem fazer. É bom, para mim, é bom, estou certo, neste momento, para todos os portugueses, saber que há mais Europa para além do Pacto de Estabilidade e Crescimento e que a política de coesão continua a ser uma política central na construção europeia. Continua a haver e há a Europa das regiões, das cidades, das comunidades locais, a Europa dos cidadãos. Y recordarle así a las instituciones europeas que la Comisión Económica, la Comisión Social y Territorial coadyuva a que la Unión se encuentre en mejores circunstancias para afrontar los desafíos que la globalización implica respecto a Europa y prevenir su posible pérdida de influencia. Simplificar, flexibilizar esses instrumentos e estabelecer e assumir pactos de confiança com os poderes locais, pactos de confiança que possibilitem nós próprios, enquanto atores políticos, aqueles que interpretamos a vontade das comunidades locais, possamos ter e assumir maior responsabilidade pela aplicação dos próprios fundos de coesão europeus. Inteligente devem centrar-se fundamentalmente nos ativos que já possuem no seu território, concentrando massa crítica, tentando assumir um posicionamento competitivo e de afirmação também identitária, tentar conectar a capacidade que já existe a nível de ID, e no caso aqui do norte de Portugal já existe alguma capacidade instalada, que aqui foi referida também, não só o laboratório de nanotecnologia, mas já aqui referido, como outras experiências, como mesmo colaborações que já existem no terreno entre as universidades, não só a nível da estratégia do Atlântico, mas a nível do programa que me é muito caro, que é, por exemplo, a Convenção das Universidades do Sudoeste Europeu, CRUSUE, o programa CRUSUE, do qual o Instituto Politécnico integra juntamente com outras instituições. Não basta as universidades trabalharem em conjunto, é preciso a articulação depois com os outros stakeholders, que não meramente as universidades. Uma questão fundamental quanto a mim é, na escala, a massa crítica. Eu julgo que seria muito importante existir, ao nível da região norte, em particular, a tal região que já aqui foi referida e que o grupo de trabalho já começou em 91 e continua a desenvolver contributos, que seria muito importante existir um Conselho de Ensino Superior do Norte, que fosse capaz de estabelecer políticas de concertação, cooperação e partilha ao nível da região Norte, que depois pudessem ser articuladas necessariamente ao nível da Euro-região e ao nível mesmo dos agrupamentos. Julgo também que era necessário um novo modelo que permitisse uma maior auscultação e agregação de parceiros, e aqui a estrutura de coordenação deve ter uma responsabilidade acrescida, porque é necessário existir dentro de uma estrutura, dentro de uma política de solidariedade, não só com as regiões, mas com os parceiros que querem fazer parte, algum conforto, algum acolhimento, algum coaching, para que possam
outras pessoas participar nos projetos. Os governos regionais, locais e nacionais que têm que dar exemplo, têm que mostrar, portanto, que querem que a cooperação se faça. Sem esse exemplo, não há efetivamente ação sustentada que possa vir a melhorar a situação. Os participantes no seminário sublinham que a cooperação entre municípios e regiões, além das fronteiras nacionais, constitui um dos pilares da integração europeia e um instrumento em prol do dinamismo económico, trazendo assim valor acrescentado. Tomam nota neste contexto do pequeno aumento do orçamento da cooperação territorial europeia para 2014-2020, proposto pelo Conselho Europeu em 8 de fevereiro de 2013, não obstante a redução geral, em termos reais, do orçamento afeto à política de coesão relativamente a 2007 a 2013. São de opinião que a cooperação territorial europeia, ao basear-se em aspectos geográficos e económicos, em vez de administrativos, pode proporcionar novas oportunidades de emprego e de crescimento, contribuindo assim para a concretização da estratégia para a Europa 2020 através da criação de núcleos regionais. Destacam o papel essencial que os agrupamentos europeus de cooperação territorial desempenham na promoção da cooperação transfronteiriça, transnacional e interregional e prevêem que a revisão do regulamento AECT, atualmente em negociação entre o Parlamento Europeu e o Conselho, virá a reduzir a burocracia envolvida na sua constituição e na contratação de pessoal próprio, bem como facilitar a participação de países terceiros. Congratulam-se com o empenho em melhorar a coordenação entre a cooperação territorial europeia e os fundos estruturais e de investimento e defendem que se criem mais parcerias público-privadas a nível europeu, nacional e regional para financiar projetos de cooperação territorial. Encorajam os órgãos de poder local e regional a ter em conta essas sinergias potenciais entre as ações de cooperação territorial europeia e os fundos estruturais e de investimento quando elaboram os seus programas operacionais, bem como a considerarem o recurso aos AECT como uma via para a sua execução. Assinalam que, devido ao seu cariz multilateral, os programas operacionais de cooperação territorial europeia não podem ser regidos pelos acordos de parceria celebrados entre cada Estado-membro e a Comissão. Questionam, neste contexto, o estado de preparação dos programas operacionais transfronteiriços, transnacionais e interregionais e reclamam a participação ativa dos órgãos de poder local e regional nestes programas em conformidade com o artigo 5º do regulamento que estabelece as disposições comuns relativas à parceria e à governação a vários níveis. Reiteram o apelo do Comitê das Regiões a uma maior flexibilidade na aplicação da cooperação territorial europeia, nomeadamente no que diz respeito à concentração temática proposta, à isenção de determinadas regras para pequenos projetos e a taxas de cofinanciamento mais elevadas para regiões menos desenvolvidas. Observam que as divergências nos sistemas fiscais podem dificultar a cooperação entre regiões transfronteiriças e solicitam que se encontrem soluções adequadas para superar este obstáculo. Por último, manifestam-se desapontados pelo facto de a cooperação territorial transnacional, sob a égide do Fundo Social Europeu, não ter sido alargada à cooperação interregional e transfronteiriça e continuar a derivar da cooperação financiada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. É provável que as atividades geralmente realizadas no âmbito do Fundo Social Europeu sejam altamente eficazes na cooperação transfronteiriça em particular, uma vez que as zonas fronteiriças de países vizinhos são habitualmente semelhantes em termos de mercado de trabalho. A todas e a todos, muito obrigado.